Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 24 de março. Olá, 24 de março de 2021. Quarta-feira, eu sou Júlia Stanzioni, num dia em que passamos mais de 3 mil mortos em todo o Brasil. 2021 aqui no estado de São Paulo. Eu dedico hoje esse jornal a Denise, a mãe de uma grande amiga que também entrou para as estatísticas da Covid-19. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. O Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Hoje, dia 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose, uma data escolhida pela OMS para corresponder à descoberta do bacilo causado da doença por Robert Koch em 1882. A doença é antiga? Não, mas não é passado. Está em todo o estado de emergência global, decretado pela Organização Mundial de Saúde como enfermidade reemergente desde 1993. Vamos falar hoje por aqui sobre a aprovação de um soro para tratamento da Covid-19 desenvolvido pelo Instituto Butantan. A gente fala também sobre a falta no mercado de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19. Outro assunto bem importante é uma lei sancionada pelo governador que amplia os direitos previstos pelo cadastro de bloqueio de telemarketing, o conhecido Não Me Ligue. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E a gente inicia o jornal de hoje falando com a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Você acompanha as atividades parlamentares. Conta então pra gente os destaques dessa manhã de quarta-feira por aqui. Olá, Melissa. Bom dia, Julie. Tudo bem por aí? Como você tá? Como estão as coisas? Bom dia, Melissa. Seguindo aqui no Jornal da Rede Alesp, quais são as suas informações nessa manhã de quarta-feira, por favor? Julie, a gente, no ano passado, foi votado pela Assembleia Legislativa o decreto de calamidade que permitiu que até o dia 31 de dezembro de 2020, a gente estivesse sob vigência desse decreto. O que significa ele? Quando a gente faz a votação do orçamento, a gente tem uma previsão orçamentária e as áreas têm percentuais pré-determinados de recursos. Então, são percentuais pré-determinados por lei. Quando a gente tem a incidência do decreto de calamidade, a gente pode movimentar estes recursos dentro do orçamento de maneira que não há incidência da lei de responsabilidade fiscal. Então, e aí pode também fazer compras sem licitação, obviamente que atendendo ali alguns requisitos, como, por exemplo, fazer mais do que um orçamento, né, buscar um menor valor, mas há uma mobilidade maior para que consiga se resolver um problema que acontece emergencialmente. E no caso da pandemia, isso foi necessário para todo o Brasil. Então, o decreto de calamidade ele foi votado em âmbito federal, estadual, municipal, para que cada um dessas esferas, desses entes federativos conseguisse honrar os compromissos financeiros nesse período. Com a segunda onda da pandemia, vários municípios vieram à Assembleia Legislativa pedir a edição de um novo decreto de calamidade pedindo socorro. Esse decreto ele pode ser feito individualmente ou pode ser feito de maneira coletiva. Aqui na Assembleia Legislativa já chegaram 60 projetos nesse sentido de municípios pedindo novamente que seja reeditado o decreto de calamidade. Esses projetos foram recebidos pela Assembleia, eles estão na CCJ e a CCJR vai se reunir amanhã para decidir como que vai ser a tratativa desses projetos. Se eles serão votados em bloco ou se eles serão votados individualmente.
Nem todos têm o mesmo texto. Os deputados já me falaram que tem projeto que tem mais de 1.000 páginas, tem projetos que são mais curtos. Então, eles vão decidir como é que vão votar esses projetos, se será feito um texto base de decreto de calamidade, como foi feito no ano passado, ou se vão seguir cada um uma tramitação, o que de repente pode até demorar. Então, a tendência é fazer no blocão mesmo, para agilizar esse processo, para que os municípios tenham essa condição de readequação do seu orçamento com rapidez. A gente sabe que o momento é difícil financeiramente e também para os municípios. Então, esse decreto tem uma importância vital para que eles consigam honrar as contas, destinar um pouco mais de recursos para a saúde e conseguir aí atender a demanda. Ano passado, os deputados acabaram decidindo que as emendas seriam todas destinadas para a mitigação da pandemia, as emendas impositivas seriam todas destinadas à mitigação da pandemia. Há um acordo que metade dos valores relativos a emendas é destinado à saúde, a outra metade à infraestrutura. Ano passado ele foi feito um novo acordo emergencial para que todo o recurso fosse para a saúde. É possível que isso aconteça novamente? Sim, é possível que isso aconteça novamente. É possível que as emendas, por exemplo, sejam destinadas, todo o recurso de emendas de todos os deputados sejam destinados, por exemplo, a um auxílio emergencial estadual? Sim, também é possível. Então, os deputados estão analisando todas essas variáveis aí e possibilidades para que a gente consiga tentar ajudar da melhor forma possível a tratar destes problemas. Então, essa reunião que vai acontecer amanhã na CCJR, ela tem muita importância para 645 municípios, não só para os municípios que já apresentaram o decreto de calamidade, mas para os que estão pensando em apresentar e já tem aí um precedente para eles. Então, a reunião vai acontecer amanhã às 10 horas, em ambiente virtual. A gente lembra que as comissões estão seguindo em ambiente virtual por conta da pandemia, por conta do controle sanitário, então, e tem o mesmo valor legal. Então, a discussão deve ocorrer a partir de amanhã, às 10 horas. É um debate muito delicado, porque, como eu disse, os municípios estão pedindo socorro, eles precisam desse decreto, eles já estão ali pleiteando essa reedição do decreto de calamidade já tem um tempo, então isso vai fazer muita diferença. Então, por isso, e aí, obviamente, os prefeitos, os vereadores estão pressionando os deputados para que esse projeto tenha uma tramitação mais urgente. Esses projetos, melhor dizendo, tenham uma tramitação mais urgente. Então, amanhã tem essa reunião que vai acontecer na CCJ, tem uma perspectiva de boa visibilidade aí, principalmente entre os prefeitos e vereadores, para que seja definido o futuro deles, né, digamos assim, porque sem esse decreto fica complicado, uma vez que o recurso da saúde é cada vez mais necessário. A gente sabe que muitas cidades do interior vão receber hospitais de campanha, estão recebendo hospitais de campanha, mas mesmo assim, esses municípios precisam de suporte, né, de outros suportes aí para conseguir tocar essa situação, esse momento que está muito complexo, principalmente para os municípios que têm menor arrecadação. Júlia, eram essas as informações que eu tinha para você. Se der tempo, volto ainda no jornal de hoje, mas um bom jornal para você. Obrigada, viu?
Obrigada a você, Melissa Araújo, sempre muito bem informada com o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Então é importante, amanhã a Rede Alesp transmite a comissão que a Melissa acabou de falar para a gente. Saindo da Melissa, a gente fala agora sobre a falta de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19. A diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, a Mauríse Souza Freitas, disse na terça-feira, ontem, que a capacidade da indústria nacional para a produção de medicamentos usados no processo de intubação está no limite. E daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre esse assunto com a Associação Médica Brasileira. É um assunto que vem dominando os noticiários nos últimos dias, porque para intubar os pacientes é preciso ter esse medicamento e para que se garanta, então, que esses pacientes consigam ter uma sobrevida dentro das UTIs, precisam desses medicamentos. Como eu disse há pouco, a Anvisa ontem se reuniu também com a indústria, com representantes da indústria farmacêutica, justamente para entender como está o momento da indústria farmacêutica para conseguir disponibilizar todos esses medicamentos. Porém, ainda fez uma ressalva também que a Anvisa vai, de algum modo, ajudar todo esse processo para que os hospitais, tanto públicos quanto os privados, consigam ter esses medicamentos no momento em que a pandemia, como eu disse lá no início do Jornal da Rede Alesp, passamos de mais de 3 mil mortos em 24 horas aqui no Brasil. Não é? E só o estado de São Paulo foram 1.021 mortos nas últimas 24 horas. Então, essa questão dos medicamentos é essencial para que as pessoas e para que os médicos também consigam salvar vidas, não é? Daqui a pouco a gente fala, então, justamente com o Dr. César falando sobre essa questão, mas a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp, dando a melhor informação para você, não é, que está em casa, sempre ligado aqui desde do início da manhã. Foi realizada a primeira sessão extraordinária em ambiente virtual, presidido pelo novo presidente da Alesp, o deputado Carlão Pinatari. Os parlamentares falaram sobre requerimentos de urgência no combate à pandemia. A reportagem é do Sérgio Everton. Em discussão, o requerimento de urgência ao projeto de lei 108 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imunizantes contra a Covid-19 quando não ofertada de maneira suficiente pelo Plano Nacional de Imunização. O deputado Teonílio Barba falou da relevância desse tema pelo momento em que estamos passando devido à pandemia do coronavírus. É um projeto importante que eu espero que ele seja tratado com a relevância que merece e a gente não tentar desconfigurar o projeto, já que trata-se de um projeto que trata de uma questão de imunização da população do estado de São Paulo. E é importante, Carlão, presidente Carlão Pinatari, que nesse momento a Assembleia de São Paulo dê um passo nessa direção de construir essa alternativa de ter um imunizante autorizado aqui pela Assembleia Legislativa. O deputado Jorge do Carmo também falou da relevância do projeto de lei 108 de 2021. É claro que hoje nós estamos dialogando, discutindo a urgência, e eu entendo que é urgente, sim, dada o estado de calamidade, o estado de necessidade e urgência que nós estamos vivendo no Brasil, no estado de São Paulo em especial. Eu acho que nós temos que ser favorável à tramitação para que ele seja discutido o mérito e aprovado com a urgência que o caso requer. Mas também, senhor presidente, não posso deixar de falar dos sinais, dessa pandemia que assola o mundo e o nosso estado, e dos sinais de colapso no sistema de saúde, no sistema funerário, como foi falado por um colega antecessor, e nós não podemos apoiar jamais o negacionismo do governo federal e a falta de providências no que tange à necessidade urgente de adquirir imunizantes e adquirir vacinas para toda a população brasileira.
O deputado Barros Munhoz fez duras críticas em relação às disputas políticas para com a pandemia. O Brasil é o pior país do mundo hoje no combate ao coronavírus. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Assim como as medidas que foram aqui implantadas, também foram implantadas em todo o mundo. Então, pessoal, sabe, eu tenho bastante divergência com ações de governo, com posições, com funcionamento. Tem setores do governo do Estado, por exemplo, felizmente muito poucos, mas que estão funcionando catastroficamente mal. Eu não me canso de me insurgir contra isso, de pedir providências, porque isso está afetando muita gente, são muito poucos, se não for apenas um, é coisa assim, graças a Deus, mas é verdade, sabe? É verdade. E se eu me calasse, eu não ia estar falando isso, mas eu não me calo. Eu protesto contra as coisas erradas. A deputada Janina Pascoal falou da possibilidade do fornecimento de vacinas através da iniciativa privada. Com relação à temática posta, Excelência, eu até não iria me inscrever, porém senti necessidade de falar para fazer alguns esclarecimentos, sobretudo relativamente à pretensão que não somente eu, mas eu e outros colegas temos de, já nesta oportunidade, autorizar a iniciativa privada a adquirir vacinas, em especial para imunizar os próprios trabalhadores daquelas instituições, daquelas empresas que farão a aquisição. Ontem, no Colégio de Líderes, nós debatemos essa questão, debatemos também a inclusão da autorização para utilizar emergencialmente o soro anti-Covid. Fizemos a nossa reunião antes de ter esse número assustador de 1.021 pessoas falecidas no estado de São Paulo por força da Covid-19. Então, de ontem para hoje, a convicção de que São Paulo precisa usar esse soro, ainda que seja em ambientes hospitalares controlados, ainda que seja em hospitais universitários, para fins de tratamento com acompanhamento, né, dos resultados alcançados, e até para que possamos mandar mais detalhes, né, das reações, dos efeitos para a Anvisa, e que num futuro muito próximo possamos fornecer esse soro para o país inteiro. Eu entendo que nós temos sim, né, que utilizar esta oportunidade para fazer essa tal autorização. Eu compreendi tecnicamente as ponderações de Vossa Excelência, tanto no Colégio de Líderes como no grupo de líderes, explicando que para que possamos andar rapidamente, temos que aproveitar os projetos que já passaram pela fase de emendas e, dentre eles, eleger o mais antigo, autorizar a emergência, a urgência desse projeto para fazer as adequações necessárias e, com isso, ainda nesta semana, votar definitivamente a questão. E agora sim, a gente vai falar sobre os medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19, que está no seu limite. Reforçando a informação, a diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Maurício Souza Freitas, disse ontem, na terça-feira, que a capacidade da indústria nacional para a produção de medicamentos usados nesse processo está no limite. Eu converso agora com César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Bom dia, doutor César, como o senhor está? Bom dia, prazer falar com vocês. Felizmente, dentro da tragédia que estamos vivendo, tudo bem, te agradeço a oportunidade. Doutor, nós demos essa notícia falando a repercussão da Anvisa ontem dessa reunião também com os representantes das farmacêuticas, mas em nota a MB fala que essa falta de medicamentos para intubação compromete então o atendimento adequado para os salvamentos de vidas. Gostaria de repercutir com o senhor essa parte da nota oficial de vocês, justamente nesse pior momento em que nós vivemos da pandemia, com essa iminente falta de remédios para intubação e para salvar vidas. O processo de intubação endotraqueal pressupõe a colocação de uma cânula dentro da traqueia
do indivíduo que já está em sofrimento respiratório agudo, de um paciente grave. Claro que nessas circunstâncias, mesmo em condições de pacientes normais, a intubação é um processo que é feito com o paciente na sua plena consciência, é extremamente difícil, se não impossível, né? Além do desconforto, do trauma, da agressividade deste procedimento num paciente consciente e sem o devido relaxamento muscular necessário para o procedimento. Razão pela qual essas medicações são fundamentais, né, para serem empregadas na UTI em pacientes que precisam de intubação endotraqueal, que é o caso dos pacientes com COVID, com sofrimento respiratório, que precisam dessa intubação para serem colocados em respiradores mecânicos. Veja que todas as forças, nesse sentido, eu quero louvar o trabalho da Anvisa, lembrando a todos os brasileiros que a Anvisa é uma agência muito correta, né, muito séria, feita com profissionais muito competentes, com absoluta independência para a realização do seu trabalho. Ela está tomando as medidas necessárias para agilizar e ultimar procedimentos necessários para a importação desses fármacos em caráter emergencial, né, e existe legislação para essas situações de exceção. Claro que se a indústria nacional tivesse condição de aumentar a sua demanda, não precisaríamos lançar mão dessas importações. Ocorre que a indústria nacional está trabalhando, né, aquelas que produzem esses medicamentos próprios para esse chamado kit intubação, né, e ela está trabalhando na sua capacidade máxima, e não há como, de um dia para outro, aumentar essa capacidade de produção. Então, temos uma situação extremamente difícil, e me parece que, nesse sentido, as ações da Anvisa me parece que estão na direção correta, embora a situação seja dramática, seja caótica, né, e é uma lástima que tenhamos chegado a esse momento. Dentro desse caos, né, que estamos vivendo nesse momento, doutor, como é que é feita, então, essa reposição desses medicamentos? Não há alguns hospitais privados diziam semana passada que só teriam medicamentos para mais 5 dias. Como esse processo pode acontecer? O senhor falando da Anvisa, agora que pode e que deve auxiliar nessa questão, mas como é feita a reposição? Para quem está em casa entender melhor, esses remédios são fabricados no Brasil? Os insumos vêm de algum local e depois distribuídos aqui no Brasil? Como é que é a logística? Existem indústrias nacionais, que, né, de há tempos, não de agora, produzem essa medicação. Não sei informar corretamente se todos os insumos são importados, imagino que parte deles sim, mas as indústrias nacionais se prepararam para atender uma demanda e até estão trabalhando acima dessa demanda, mas, claro, ninguém imaginava que nós chegaríamos a uma curva de contaminados e de mortes. Veja, ontem tivemos mais de 3.200 mortos, né, o que significa que o número de pessoas acometidas é extremamente elevado. Mas para responder objetivamente a sua questão, o que precisa é de uma coordenação de distribuição desses medicamentos, quer sejam eles fabricados no Brasil, quer sejam eles importados, né? Uma coordenação, um mapeamento das reais necessidades de cada serviço público ou privado para que haja uma distribuição para atender demandas individuais. Não pode ser uma distribuição aleatória, tem que ser uma distribuição bastante racionalizada, e eu suponho que a Anvisa esteja justamente encaminhando suas soluções nessa direção. E, doutor, o Conselho Nacional de Saúde veio a público com a informação de que o governo federal, lá em agosto de 2020, suspendeu justamente a compra desses medicamentos. Como é que a comunidade médica recebeu essa notícia e como, então, a AMB pode trabalhar junto à comunidade médica e também aos poderes executivo, legislativo e, por que não, federal, sobre essa questão? Nós não temos, é bom que se saiba, nenhum poder regulatório ou normativo. Sim. A AMB é uma associação que congrega médicos, ela é composta por 54 sociedades de especialidade, é ela que emite todos os títulos de especialista no Brasil, ela e o Conselho Federal de Medicina, nós não temos esse poder regulatório. Sim. Nós podemos alertar, né, isso estamos fazendo, é de nossa responsabilidade, alertar para o prejuízo que isso causa numa situação que já é gravíssima por si só. Imagine ainda se nós não tenhamos os insumos necessários para as terapias intensivas fazer o seu trabalho com a competência que precisa ser feita. Então, nos cumpre alertar de que a situação é caótica, embora nesse momento esse alerta
até desnecessário, me parece. Nós fizemos isso tempestivamente, né, há algum tempo atrás, mas hoje esse alerta ele não se faz necessário porque é de conhecimento público, que essas medicações estão faltando. O que precisam são essas ações coordenadas, né, das autoridades de saúde públicas e privadas, para que juntos com a Anvisa criem facilitadores, né, mesmo coloque o seu corpo diplomático para contatos, né, o nosso país precisa, e que nesse momento o corpo diplomático, os diferentes ministérios envolvidos com isso, se coordenem, né, para que em tempo hábil, sem qualquer enviesamento político, ideológico, filosófico, não é hora de se pautar essas diferenças, e sim de se pautar a unidade em busca de uma meta só, que é suprir, no caso específico, as terapias intensivas com essas medicações que são vitais, como a própria nota da AMB diz, para salvar essas vidas. Mesmo, doutor César, a AMB não sendo regulatória, mas o senhor convive com muitos médicos, está na aba da associação, justamente, como o senhor disse, mais de 60 entidades, e o senhor tem diariamente relatórios e sabe do feedback desses médicos também que estão na linha de frente do combate da Covid e justamente também dessa falta de medicamentos. Como um auxílio também da AMB de identificar quais são então os locais que estão com essa questão mais graves, né? No sentido de quais regiões, talvez no Brasil, se tenha menos medicamentos. Há como a AMB conseguir fazer um levantamento como esse para auxiliar então outros órgãos para essa questão? Nós podemos ter uma proatividade nessa direção, embora essa não é a nossa atividade fundamental. A nossa atividade fundamental é a construção de normas, diretrizes que visem a orientação de médicos para o bom exercício da medicina, né, e para alertá-los de determinadas situações graves como essa. Nós temos um canal aberto, né, em que os médicos podem claramente fazer essas denúncias, e uma vez em que elas nos cheguem, claro, elas serão prontamente encaminhadas para os órgãos competentes, né? Seja o Ministério da Saúde, seja a Anvisa, o órgão que tiver a competência para a boa solução dessa questão. Quem certamente deve ter um bom mapeamento disso, eu suponho, seja o próprio Ministério da Saúde e a Anvisa, né, que tem um poder de fiscalização e o poder regulatório em relação às unidades hospitalares, às unidades básicas de saúde, né, e mesmo o Conselho Federal talvez tenha mais mapeamento dessa situação do que propriamente a AMB, porque, insisto, não é nosso mistério fazer esse rastreamento, até porque não nos cabe essa função fiscalizatória. Sim, perfeito, mas a fala do senhor é muito importante, justamente como ser também esse braço, não só de dizer o quanto a comunidade médica está preocupada, e é preocupante nesse momento essa questão, mas de auxílio, né? Apesar de não ser o ponto central da AMB, mas é um auxílio também para a comunidade médica. Só uma dúvida, doutor César, muitas informações chegaram nos últimos dias e até algumas veiculadas na imprensa de que algumas pessoas acabaram sendo entubadas, entre aspas, a seco, sem conseguir ter efetivamente uma sedação para ser entubada. Para quem está em casa e não conhece essa questão, é possível que isso aconteça? Esse é o grande mal de você? A pessoa já está com uma falta de amparo ali na hora de ser entubada? É verdade isso? Como é que você pode explicar isso para a população? Imagino que isso possa estar efetivamente acontecendo. Você imagina a situação dramática que é, do ponto de vista do paciente que está sendo submetido a esse procedimento. É um procedimento extremamente agressivo quando ele está inconsciente, quando ele está consciente e está com dificuldade respiratória. É um procedimento dificílimo para ele e também muito complicado para o profissional médico que vai fazer essa intubação. A intubação em si, né, mesmo em indivíduo plenamente sedado, né, e em uso de relaxantes para facilitar a introdução dessa cânula endotraqueal, é um procedimento que exige treinamento, exige habilidade,
né, do profissional de saúde, do médico, e esse procedimento é quase que, não diria que é impossível, porque tudo é possível, né? Mas você tem que conter o paciente no leito, né, restringir o paciente, né, e é muito desconfortável para o paciente, né? Obter êxito nessas condições é um ato de bravura do médico. Eu nem sei descrever o sentimento que invade o médico ao ter que fazer um procedimento nessas circunstâncias. Mas o médico, ele não se curva quando ele precisa fazer um procedimento que visa salvar vidas. E se ele não tem outra alternativa, né, ele vai optar por essa alternativa, que é para ele extremamente desgastante, emocionalmente terrível para o médico e altamente agressivo para o paciente que é submetido a esse procedimento. Essa fala do senhor é de extrema importância também para quem está ouvindo, porque aqui no Jornal da Rede Alesp nós sempre falamos da questão do distanciamento social, do uso de máscara, do quanto você que está em casa precisa se preservar e se preservar ao outro. E o relato agora do Dr. César falando sobre a intubação é um relato que merece ser ouvido por todos, né, doutor? E a AMB e a Sociedade de Especialidades anunciaram a criação do Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19. Gostaria, por favor, que o senhor falasse um pouco qual será a função dela e qual já está sendo a função dela. Esse comitê ele foi criado, hoje nós estamos no dia 22/15, ele foi criado aproximadamente no dia 10 desse mês, né, quando a situação já era dramática, caótica, e a cada dia ela fica pior, né? Naquela época já era caótica, e a AMB entendeu que ela devia acompanhar isso, né, fazer a leitura correta do cenário e trazer a opinião de toda a expertise que existe dentro da AMB. Então, convidamos sociedades, né, que estão à frente do combate à Covid, da prevenção da Covid, quais sejam Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade de Terapia Intensiva, Sociedade de Imunologia, de Angiologia, Cirurgia Cardiovascular, Sociedade de Geriatria, Gerontologia, Sociedade de Anestesia, Sociedade de Reumatologia, posso estar esquecendo alguma delas. Nós convidamos 12 sociedades de especialidade legalmente constituídas, né, e convidamos os presidentes ou seus prepostos para compor esse comitê. Então, é um comitê de experts que visa semanalmente fazer a leitura, né, e emitir notas sobre a leitura. E essas notas elas têm caráter crítico e propositivo, sem qualquer viés político, partidário, ideológico. No Brasil, nós vivemos um tempo de grande polarização, lamentavelmente. Às nossas opiniões e às nossas manifestações, sempre existem leituras equivocadas que entendem que as nossas notas são direcionadas para beneficiar uma linha partidária A ou B, ou uma linha ideológica, né? Esta nota da AMB ela foi muito, muito contestada. O nosso site recebeu uma enxurrada de manifestações contrárias à nota, né, achando que nós fizemos essa nota com conteúdo partidário ideológico. Não há conteúdo partidário ideológico. O partido da AMB é o partido da boa assistência médica, das boas políticas públicas de saúde e da boa assistência à população. Mas está muito difícil atuar no nosso país hoje com essa polarização, com esse culto a manifestações raivosas, né? E eu acho que isso, nós como civilização, vamos ter que pensar muito bem. Isso está vindo num momento muito impróprio, onde todos deveríamos estar irmanados numa só direção: vencer o vírus, reduzir a transmissibilidade do vírus. Doutor, o senhor falou há pouco, né, sobre a questão da intubação, o quanto é exaustivo isso para os médicos e também para os profissionais de saúde que têm que realizar esse procedimento no paciente. Como hoje estão os médicos e profissionais de saúde nesse momento de pandemia, um ano depois da pandemia em que só piorou? Não é? Eu conversei uma outra vez com o senhor sobre essa questão do quanto também os médicos estão sim cansados. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Nós fizemos um levantamento já faz algum tempo, mais de 2 meses atrás, justamente para colher a leitura dos médicos, daqueles médicos que trabalham
na linha de frente, quais sejam aqueles que trabalham em unidades de emergência, nos pronto-socorros, que trabalham em unidades básicas de saúde, dos médicos que trabalham nas enfermarias, em que estão internados pacientes com Covid, e naqueles que trabalham com terapia intensiva. Há 2 meses atrás, o cenário já era de grande exaustão desses médicos, de grande sofrimento físico e emocional. Quando perguntado a esses médicos, mais de 90% relatavam que eles próprios ou alguém de suas equipes tinha nítidos sinais de exaustão com comprometimento da qualidade do sono, com dificuldade de concentração, com certo rebaixamento da capacidade de tomar decisões, com exaustão física no trabalho. Claro que uma situação dessa configura uma doença profissional, que pode acometer qualquer profissional submetido a uma situação adversa, inóspita de trabalhos. Então, é isso que está acontecendo com os médicos. Nós não temos médicos em números suficientes para esses novos leitos de UTI, temos que adaptar médicos, outros que não são propriamente intensivistas, nessas novas unidades de terapia intensiva, e, por via de consequência, esses médicos não estão abandonando a trincheira de luta, tal qual um soldado que vai para uma guerra, propriamente dita. Esse soldado, ele não abandona a linha de trincheira, ainda que ele esteja sendo atacado, ele esteja absolutamente temeroso, ansioso, assim como os médicos. Os médicos não podem ser afastados dos seus postos de trabalho. Em tempos normais, certamente esses médicos teriam reduzido a sua carga de plantão, se não afastados do trabalho, mas hoje não há, e eles próprios não se permitem isso. É da alma do médico esse comprometimento com a atenção do paciente e com a atenção da população. Mas os médicos estão sofrendo, não bastasse ser os profissionais médicos, e aqui eu quero render uma homenagem aos demais profissionais de saúde, claro que eu falo como representante dos médicos, mas eu quero dizer que talvez até mais importante do que os médicos numa UTI é todo o suporte de profissionais de saúde que lá existe. Eu diria que os enfermeiros exercem um trabalho vital, são eles que ficam 24 horas ao lado dos pacientes, ao lado dos leitos de UTI. Então, esses profissionais de saúde e médicos estão acometidos por doenças emocionais muito importantes relacionadas ao trabalho, relacionadas a esse momento, e a eles nós devemos todo o tributo. Perfeito, Dr. César Eduardo Fernandes, obrigada pela sua contribuição e pelas suas explicações hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos. E nós seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp para passar números da Covid aqui no estado de São Paulo, que registrou 9.130 mortes provocadas pela Covid só no mês de março, que mesmo há 8 dias para acabar, já se tornou o pior mês da pandemia aqui no estado. Ontem, terça-feira, São Paulo bateu recorde de mortes confirmadas em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 1.021 óbitos. O número equivale a 3 mortes registradas a cada 4 minutos. O mês de março tornou-se o mais fatal da pandemia também em todo o Brasil. Do dia 1º até o dia 19 de março, foram confirmadas 35.507 mortes pela Covid-19, segundo dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde no país. É o maior número de mortes registradas em um período mensal desde o início da pandemia. Jornal da Rede Alesp. O presidente Jair Bolsonaro se reúne na manhã desta quarta-feira com chefes de poderes, ministros e governadores para discutir medidas de combate à pandemia. O encontro ocorre um dia após o país ter atingido o recorde de mais de 3 mil mortes em 24 horas. É o pior momento no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela vê com grande preocupação a situação do nosso país, que é o segundo maior número de mortes, atrás somente dos Estados Unidos. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, com base em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde, 6,04% da população do país foi vacinada até às 8 horas e 21 minutos de ontem, terça-feira, o que representa 17,1 milhões de doses aplicadas. Ainda segundo o consórcio, 12,7 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 4,3 milhões a segunda dose até agora. Conforme o Planalto, o encontro desta quarta
tem o objetivo de fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da Covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas. Vamos falar agora de Março Azul Marinho, que discute a prevenção para o câncer coloretal. A patologia é um tumor maligno que se desenvolve no intestino grosso. Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o cigarro e também o alcoolismo. A campanha Março Azul Marinho faz um alerta à população sobre os tratamentos adequados para garantir a possibilidade de um diagnóstico precoce. A ideia da iniciativa é ampliar o conhecimento sobre essa doença, que está associada à má alimentação e também ao sedentarismo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, entre 2020 e 2022, podem ser diagnosticados mais de 40 mil novos casos em todo o país. O nutrólogo Rafael Soares revela quais os hábitos alimentares dos brasileiros que podem refletir nesse momento. O fast food, o lanche, que é alimento processado com muito conservante, com muito sal, muito disfarçador de sabor. Então isso está levando a um padrão dietético péssimo que já vem de décadas anteriores. Então as gerações que hoje são adultas já tiveram uma interferência negativa. Soares também diz que os profissionais da área da nutrologia podem fazer para trabalhar na defesa dos pacientes. O nutrólogo consegue traçar um planejamento baseado em mudança de qualidade de vida, baseado em alimentação, suplemento daquilo que precisar ser dado a mais, deficiência de vitaminas, de minerais, o que quer que seja, para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo específico. Sendo que dentro disso também vem a questão da prevenção de neoplasias, de câncer. Rafael Soares afirmou ainda que é essencial orientar as pessoas a manter o peso corporal adequado e praticar atividade física regularmente. Jornal da Rede Alesp. O presidente Jair Bolsonaro se reunirá na manhã desta quarta-feira com chefes de poderes, ministros e governadores, como nós falamos há pouco aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre censo escolar daqui a pouco, mas agora vamos falar sobre a Fiocruz. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificaram novas alterações nas variantes do coronavírus em circulação aqui no Brasil e ressaltaram a importância de se ampliar a vacinação e as medidas de contenção para tentar mitigar a disseminação e o surgimento de cepas mais transmissíveis. A Fiocruz pede restrição de 14 dias das atividades não essenciais em estados e cidades com UTIs lotadas por Covid. A Anvisa cobra documentos também e acesso completo aos testes da vacina Sputnik V. Até o momento, segundo os pesquisadores, as alterações encontradas ainda não caracterizam a formação de uma nova linhagem da SARS-CoV-2. Uma vez que poucos genomas apresentam as alterações, mas ressaltaram que é preciso permanecer com o monitoramento genômico para acompanhar se essas alterações aumentarão com frequência. Segundo eles, essa nova geração de variantes pode ser menos suscetível à neutralização dos anticorpos que suas linhagens parentais, a P1, P2, a B1.133 e a pandemia de Covid-19 em 2021 no Brasil provavelmente será dominada por esse novo e complexo conjunto de variantes. Quem disse isso foi o pesquisador Tiago Graff, um dos membros da pesquisa, em nota divulgada à imprensa. Os resultados são provenientes de amostras coletadas de pacientes de 7 estados: Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná, Rondônia, Minas Gerais e Alagoas. O estudo foi publicado nas plataformas de pré-print e ainda não foi revisado por outros especialistas. Jornal da Rede Alesp. E a pandemia também modificou de modo significativo a vida de 95% dos profissionais da área da saúde que há mais de um ano atuam na linha de frente do combate à doença. Quase 50% admitiram excesso de trabalho ao longo da crise sanitária,
com jornadas acima de 40 horas semanais. Os dados são da pesquisa Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no contexto da Covid-19, realizada também pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em todo o território nacional. A pesquisa mostrou que 45% precisam ter mais de um emprego para se manter e que 14% da força de trabalho que atua na linha de frente está no limite da exaustão. Conforme a consulta, os profissionais estão esgotados, não só por causa da proximidade com o alto número de casos e de pacientes mortos, inclusive colegas, parentes e amigos, mas também por alterações significativas provocadas pela pandemia em suas vidas. O levantamento foi classificado pela Fiocruz como o mais amplo sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde desde o início da pandemia no ano passado. De acordo com a pesquisa, 43% dos profissionais de saúde não se sentem protegidos ao enfrentar a Covid-19. Para 23% deles, o principal motivo desse temor está relacionado com a falta, escassez e inadequação do uso de EPIs. Entre esses trabalhadores, 64% destacaram a necessidade de improvisar equipamentos. Jornal da Rede Alesp. Continuando agora sim, falei para vocês do censo, né? Segundo o censo escolar de 2020 do Ministério da Educação, cerca de 4.300 escolas públicas brasileiras, ou então 3% do total das instituições públicas aqui no nosso país, não tinham banheiro ao final do ano passado. Em 2019, eram 3.500 escolas no Brasil sem o espaço para higiene pessoal. O número de escolas urbanas sem acesso à internet de banda larga no Brasil subiu de 15 mil para 17.200 entre 2019 e também o ano passado, 2020. Já no saneamento básico do setor, houve uma ligeira melhora. Até o final do ano passado, 35.800 escolas públicas brasileiras não tinham coleta de esgoto. Em 2019, eram 36.600 escolas sem o saneamento devido por aqui. O Ministério da Educação ainda não informou se alguma ação emergencial será feita para corrigir todas essas deficiências. E nesse momento, o principal dilema, de voltar às aulas presenciais provoca novos debates, chamando uma atenção. Mas somente 44,8% das escolas estaduais e 46,5% das escolas municipais contam com a ventilação adequada. Essas instituições públicas respondem atualmente por 80% das matrículas de educação básica aqui no país. Jornal da Rede Alesp. Falando sobre atividade parlamentar, aqui na Alesp, a deputada Letícia Guiar, do PSL, atendeu ao apelo do prefeito de Aparecida, o Luiz Carlos Siqueira, e esteve na cidade para fazer a doação de 1.000 litros de leite e 500 litros de iogurte ao Fundo Social de Solidariedade. A parlamentar procurou a Cooperativa de Leite de São José dos Campos e comprou os 500 litros de leite. O diretor-presidente da Cooper se sensibilizou e doou o leite e também o iogurte. Ela agradeceu à cooperativa que abraçou essa missão para que essas famílias não passem ainda mais necessidades. A cidade tem mais de 36 mil habitantes e vive, então, do turismo religioso, que atualmente encontra-se no meio de um caos com as restrições, claro, de circulação impostas por causa da pandemia da Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Mais atividade parlamentar, a Feira de Artesanatos da cidade de Embu das Artes foi declarada como patrimônio cultural imaterial aqui do estado de São Paulo. O governador João Dória sancionou a declaração que foi aprovada aqui pelos deputados em fevereiro. A feira costuma atrair milhares de pessoas aos finais de semana, por pessoas que buscam um passeio que tenham arte e natureza inclusos. Além disso, eles podem apreciar também a culinária tradicional do local. Para o deputado Maurici, do PT, que é um dos coautores da Lei 17.333 de 2021, ao lado da deputada Alessi Brandão, do PCdoB,
disse que a concessão desse título ao local era um desejo antigo dos moradores e comerciantes da cidade de Embu das Artes. A Declaração de Patrimônio Cultural Imaterial é definida por uma convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e abrange expressões culturais e tradições de determinados povos e comunidades. A ideia é preservar os saberes, modos de fazer, expressões, celebrações, costumes e lendas para as próximas gerações. Jornal da Rede Alesp. E sobre esse tema, justamente que eu acabei de falar agora, a Feira de Artesanato da cidade de Embu das Artes, indo lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, colocando Embu das Artes e também do nosso canal, do YouTube, você coloca lá Embu das Artes, deputado Maurici do PT, ele deu uma entrevista tanto aqui para o Jornal da Rede Alesp, como também gravou um Conexão Legislativa, para justamente contar um pouco sobre qual é o momento em que essas pessoas lá de Embu das Artes estão vivendo. Como eu disse há pouco na nota, as pessoas não puderam, nesses últimos meses, ter a feira acontecendo de modo presencial, que girava a economia ali da região também, mas então que nesse momento essa lei é importante para essa volta, para essa retomada econômica também da região, que nós precisamos também em todo o outro estado de São Paulo. Mas eu sempre dou essa dica para você que está em casa, corre lá no nosso canal do YouTube, porque não só eu, como todos os meus colegas aqui da Rede Alesp, os nossos repórteres, estão debruçados em levar a melhor informação para vocês que estão em casa, e muito assunto importante por lá. Falando em assunto e entrevista, a gente fala agora sobre a Lei 17.334 de 2021, que reforça o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Essa lei foi sancionada pelo governador no início do mês, no dia 9, e é de autoria do deputado Jorge Caruso, do MDB, que amplia os direitos previstos pelo cadastro de bloqueio de telemarketing, o Não Me Ligue. Essa lei tem como finalidade a de proteger a privacidade dos consumidores paulistas que não desejam ser incomodados com ofertas de telemarketing. A gente conversa agora com a advogada Fábia Puglisi, ela é assessora-chefe do PROCON aqui de São Paulo. Bom dia, doutora, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia, bom dia para você, para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, doutora, e é uma situação que quem nunca viveu, de receber ou pelo telefone, celular ou em casa, mensagem de WhatsApp, SMS, essa questão do telemarketing. Se a senhora puder detalhar para nós, essa lei, efetivamente, é o bloqueio para as ligações e mensagens também no WhatsApp, como é que ela vai funcionar? Não, realmente é um problema vivido por todos nós, Ainda mais em tempo de pandemia, parece que se intensificou, As empresas querem vender, as pessoas querem comercializar seus produtos, então realmente o telemarketing ele tem sido uma prática muito recorrente. Bom, o sistema do Não Me Ligue, que é o sistema de cadastro de bloqueio de telemarketing da Fundação PROCON, ele foi criado por uma lei de 2008. Com essa lei, os consumidores, eles entram no portal Não Me Ligue, no site da Fundação PROCON de São Paulo, eles podem cadastrar até 5 linhas de sua titularidade. Essas linhas envolvem tanto telefones fixos quanto telefones celulares. E a partir desse cadastro, você tem o prazo de 30 dias para que as empresas elas parem de realizar as ligações de telemarketing. E qual que é a grande novidade com essa lei sancionada aí no último dia 9 de março? Agora os direitos dos consumidores eles foram ampliados. Então, anteriormente, o bloqueio ele se destinava apenas para ligações de telemarketing. Agora não, agora também fica vedado a realização de ligações por aplicativos como o WhatsApp, o envio de mensagem SMS e também o envio de mensagem por aplicativo como o WhatsApp. Então, o que anteriormente proibia só ligação, agora também vale para qualquer tipo de mensagem. E outra questão importante também, inovação trazida por essa lei, é que não só telemarketing
no sentido de comercialização de produtos, mas agora também ligações ou envio de mensagens buscando cobrança, buscando cobrar os consumidores. Então, também está proibido agora para aqueles titulares que tiverem as suas linhas cadastradas no sistema do Não Me Ligue do Procon de São Paulo receber ligações com intuito de cobrança. Agora, doutora, feito isso, né? A pessoa vai ao site, faz o cadastro. Uma dúvida que é importante a gente esclarecer para quem nos ouve e nos vê agora, não é? Eu coloco lá os números, mas a gente sabe que as centrais de telemarketing sempre mudam os números, porque a gente às vezes continua recebendo. É preciso identificar quais são esses números e eu posso, cada vez que eu recebo de um número diferente, eu posso continuar colocando isso no sistema? Sim, porque na realidade você realiza o cadastro com relação ao seu número. Então, o seu número de telefone ele vai estar cadastrado no sistema. Uma vez cadastrado, é responsabilidade da empresa verificar que esse número não deseja mais receber qualquer tipo de ligação e a empresa tem que adotar as medidas cabíveis para que essa atividade, essa importunação, né, na realidade, ela cesse perante o consumidor. Agora, doutora, a senhora falou, né, demora do dia que for cadastrado, tem ali um tempo, né, um delay aí de 30 dias para que isso não ocorra mais. Se continuar ocorrendo, como o cidadão deve se reportar ao Procon? Como então é feita essa denúncia? Ótima pergunta, Julie. Os consumidores eles devem fazer a denúncia até para que o Procon ele possa exercer a sua atividade de fiscalização, que compete à fundação realmente fiscalizar as empresas que estão violando o sistema do bloqueio de telemarketing. E é muito simples, o consumidor ele pode fazer a sua reclamação tanto pelo site proconsp.gov.br ou pelo aplicativo Fundação Procon SP. E há uma orientação aqui da Fundação que o consumidor ele sempre registre os números, porque é isso que você falou, são diversos números, né? Então, a gente tem muito caso aqui de prints de vários números diferentes. Uma observação importante, às vezes as empresas elas não estão em São Paulo, né? Vem aquele DDD 35, aquele DDD 49. Como a lei ela visa defender o direito dos consumidores paulistas, então, independentemente da sede da empresa, da localização da empresa, se o direito de um consumidor aqui do estado de São Paulo está sendo lesado, a lei tem aplicabilidade sim. Então, isso é muito importante, tá? Algumas pessoas, elas se esquivam um pouco de fazer a denúncia, de reclamar, porque acreditam que uma empresa que não esteja sediada no estado de São Paulo não entraria nesse bloqueio, mas na realidade entra sim. Importante essa fala, e para você que está em casa, não é que, como eu disse no início da entrevista, quem nunca passou por isso, né? Aliás, cotidianamente a gente continua recebendo essas questões. É um modo do telemarketing, do marketing das empresas chegarem ao consumidor, mas às vezes passa do limite, não é, doutora? E feita a denúncia, colocado os números, repassado ao Procon toda essa questão. O cidadão fez a sua parte. A partir do momento que chega isso ao banco de dados do Procon, qual que é o procedimento do órgão para a fiscalização? O Procon ele vai entrar em contato com a empresa, pedir explicações para a empresa, né, por qual razão a empresa não está cumprindo a regra de restrição e continua, né, na manutenção da prática de ligações de telemarketing. Agora, repito, importantíssima inovação trazida pela nova lei, não só ligação, mas também mensagem. Então, se você está recebendo SMS, o WhatsApp, até aqueles WhatsApps que nitidamente são de contas de robô, contas comerciais, também você pode reclamar. Então, nesse primeiro momento, o Procon ele vai entrar em contato com a empresa, vai averiguar, vai pedir esclarecimentos do porquê dessa violação e, dependendo do caso, a empresa pode, inclusive, ser multada, né? Há um dado importante que, desde a criação do sistema, lá em 2009, criado em 2008, a fiscalização começou em 2009, o Procon já soma um montante de mais ou menos 260 milhões em multas aplicadas com relação à violação do bloqueio de telemarketing. Então, a empresa pode, inclusive, ser multada. Então, é importante também, né, o cidadão fazer a sua parte, não só porque se cansou dessa prática, mas por ser um ato de cidadania também, né? É importante dizer ao órgão regulador e fiscalizador, no caso, né, não é, o que está
acontecendo. Hoje, doutora, qual que é o número, se é que nós temos isso por aí, o número de procura da população com relação a esses cadastros? Existe uma procura muito alta com relação a esse programa do Não Me Ligue? Olha, desde a sua criação, né, esse período de 2009 em diante, nós temos aqui mais de 2.800.000 linhas já cadastradas no sistema. Então, eu acredito que sim, mas está crescendo cada vez mais. Eu acho que essa questão da pandemia tem intensificado muito e também, você falou, né, é importante os consumidores procurarem o órgão, os consumidores irem atrás, fazerem a sua parte. Eu acho que esse recado é o mais importante, Julie, porque eu acho que muitas vezes o consumidor ele não busca os seus direitos porque ele desconhece os seus direitos. Então, o consumidor ele tem que sim ir atrás, ele tem que reclamar quando sentir que está sendo lesado, quando sentir que os seus direitos estão sendo violados. E não, agora eu falo não só nessa questão do telemarketing, mas por uma experiência aqui de PROCON mesmo, de fundação. É importante que os consumidores, eles cada vez mais, eles busquem os seus direitos e exijam o cumprimento dos seus direitos. Aproveitando, doutora Fábia, sobre a sua fala agora, não só sobre a questão agora do que nós estamos falando, que é o bloqueio de recebimento de ligações e afins, mas o PROCON, desde o início da pandemia em especial, também tem se debruçado sobre essa questão de fiscalização dos locais para que cumpram as suas regras, né? Até peço licença para sair um pouco do nosso ponto central da entrevista, para ampliar um pouquinho essa nossa conversa, justamente sobre esse momento de pandemia, e nós estamos num momento ainda de maior restrição aqui no estado de São Paulo, e essa interlocução cidadão-PROCON é fundamental nesse momento mais difícil que estamos passando da pandemia. Exatamente, o PROCON, inclusive, ele faz parte da força-tarefa do governo do estado de São Paulo com relação à Blitz, né, do coronavírus, que é uma união de esforços entre Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e a Fundação PROCON, Guarda Civil Metropolitana, justamente para fiscalizar esses eventos, muitos eventos clandestinos, né? É recorrente aí no noticiário o fechamento de determinada casa noturna, que o pessoal estava aglomerado e sem máscara, locais que não poderiam estar vendendo bebida alcoólica no momento e as pessoas estavam lá consumindo sem máscara. Além do preço do álcool gel, né, que subiu muito, o preço de máscara. Então, o PROCON ele teve toda uma atuação ao longo dessa pandemia no sentido de ajudar a população. Então, seja na fiscalização de eventos clandestinos, seja na fiscalização de preço de álcool gel, preço de máscara, preço de alimentos da cesta básica, preço do gás. Então, é muito importante mesmo que a população ela tenha essa consciência e conte com o PROCON como um órgão de apoio, um órgão de auxílio. Com relação, inclusive, à questão dos eventos, as pessoas elas podem denunciar através da vigilância sanitária, elas podem denunciar, olha, nesse lugar vai ter um evento, vai ter uma festa clandestina. Muitos dos locais, inclusive, que foram abordados pela força-tarefa, da qual o PROCON faz parte, foram recebidos através de denúncias anônimas. Isso é muito importante, a denúncia é anônima, então o consumidor não vai se expor. Mas de fato, Júlia, essa sua fala eu acho que tem uma enorme pertinência no momento. Cada vez mais a época de unirmos esforços, né, e as pessoas irem atrás dos seus direitos e contarem com a Fundação PROCON. Eu lembro, doutora, em um outro momento, ano passado, quando nós falávamos até com vocês aí do PROCON, justamente sobre o aumento, né, dos alimentos, de gás, do arroz, né, que foi um ponto central em que a recomendação era que até pelo aplicativo se podia, né, e se pode tirar foto e mandar os valores também pelo aplicativo. No caso... Pelo Instagram, pelas redes sociais, nós recebemos muitas denúncias. Né? Além dessa interatividade também com o PROCON, de estar aberto para com todos os canais de denúncia, nesse momento, como eu falei, nós temos uma restrição maior aqui no estado de São Paulo, estamos na fase emergencial.
até o dia 30, até segunda ordem, né? Hoje nós temos coletiva do governo do estado de São Paulo, mas enfim, estamos nesse momento de fase emergencial. Uma pessoa, um consumidor que se sinta dentro de algum estabelecimento lesado, que não cumpra a regra de ter 50% da sua lotação máxima nesses estabelecimentos, ou que vê pessoas sem o uso da máscara, essas questões também podem ser reportadas ao PROCON ou não? Até um serviço para a população. Podem sim, porque o PROCON ele está atuando nessa força-tarefa, né? Mas o ideal é que essas questões elas sejam encaminhadas para a vigilância sanitária, tem um e-mail específico, salvo engano é secretarias@vigilância sanitária, mas esse é um dado muito fácil de confirmar. É só o consumidor, a pessoa, enfim, entrar no site da Vigilância Sanitária, lógico, porque a Vigilância Sanitária tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, mas claro que o PROCON pode e deve ser acionado sim, porque por integrar essa força-tarefa é uma soma de esforços, então a questão vai chegar ao conhecimento da autoridade competente para atuar nesse sentido. Com toda certeza. Então, eu falava agora, doutora Fábia, justamente sobre essa prestação de serviço que nós aqui do Jornal da Radialesp estamos fazendo em conexão aí com vocês do PROCON. Para quem ainda não conhece, então, o aplicativo ou o site, vamos passar o serviço para eles de como, então, essas pessoas podem denunciar essas questões que a gente falou até agora, tanto das ligações e quanto nesse momento da Covid, aí para vocês do PROCON. Vamos lá. A nossa equipe aqui, inclusive, fez uma cartilha, tá no Instagram do PROCON, uma cartilha super explicativa, super didática, mostrando o passo a passo de como fazer essa denúncia. Então, até aconselho aí, recomendo quem tiver interesse, quem tiver alguma dificuldade, acesse o Instagram do PROCON, o Facebook do PROCON, lá tem o passo a passo muito bem explicadinho. Mas, em resumo, você entra no site do PROCON, só jogar no Google também, PROCON SP, já vai ser um dos primeiros que vai aparecer. Lá vai ter, faça a sua denúncia, né? A gente tem até o site tem um hotspot coronavírus, então você entra no faça a sua denúncia. Você seleciona, nesse faça a sua denúncia, tem um motivo, festa e evento clandestino, e daí você descreve, você pode mandar foto, você pode anexar documentos, enfim, eventualmente com um convite, né? Às vezes o convite chega por e-mail, então você tem aí toda a possibilidade de instruir muito bem a sua denúncia. Mas eu já antecipo que é muito fácil, porque foi até uma preocupação nossa de que fosse um mecanismo muito acessível a toda a população, porque é justamente no sentido de unir esforços, né, de ajudar no combate dessa situação tão aterrorizante, né, acho que já podemos dizer assim, que estamos passando, que é essa pandemia do coronavírus. Perfeito. Isto posto, não é passando serviço para vocês, falando sobre essa interlocução PROCON e Assembleia Legislativa, né? A senhora passou aqui pela Assembleia Legislativa também, conhece bem a casa, não é? Essa interlocução do Legislativo com o PROCON é muito frequente e essencial para que a população também tenha ganhos, né? Muito, muito. Nós recebemos muitos ofícios aí dos parlamentares da casa, eventualmente fazendo também denúncias, eventualmente apresentando questões, trazendo problemas de consumidores que procuram os parlamentares, né? Tem também a comissão aí de defesa do consumidor. Então, é um trabalho, é uma parceria muito frutífera e é o local que o cidadão tem de ouvir e ser ouvido. Da mesma forma como ele também pode procurar o PROCON, ele pode procurar a Assembleia e com certeza as questões chegarão aqui até nós para que as providências sejam tomadas. Muito obrigada, viu, doutora Fábia Puglisi? Bom trabalho para a senhora, sempre de portas abertas aqui o Jornal da Radialesp para o PROCON. Muito obrigada, Júlia, eu que agradeço, estamos aqui à disposição também. Muito obrigada, bom trabalho, doutora. E o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, disse ontem, terça-feira, que a prefeitura vai abrir hoje mais 105 leitos de unidade de tratamento intensivo, a UTI, no Hospital da Cantareira, que atenderá exclusivamente pacientes com Covid-19. O anúncio acontece no dia em que o estado bateu recorde, registrou 1.021 novas mortes por Covid-19. Segundo o secretário, a prefeitura deve anunciar mais 200 leitos na próxima semana.
O secretário afirmou que o Hospital de Parelheiros, na Zona Sul, tem atualmente 318 leitos, sendo quase 200 só de UTI. Serão abertos no primeiro subsolo mais 40 leitos de enfermaria. Já o Hospital da Brasilândia, na Zona Norte, tem 428 leitos de Covid-19, maior número de leitos do Brasil, de acordo com o secretário. Nas últimas semanas, a capital abriu 555 leitos nos hospitais chamados de catástrofe. No Hospital do Jabaquara, na Zona Sul, foi separado um andar para pacientes com outras doenças que não Covid-19 e 2 andares para pacientes com a Covid-19. São 300 vagas de UTI. Já no Hospital de Itaquera, na Zona Leste, foram retirados todos os pacientes que não estão com Covid-19. No informativo deles, tiramos crianças e mães que iam ter bebês e agora tem mais de 250 leitos para a Covid. Uma verdadeira operação de guerra, mas felizmente tudo deu certo até agora, disse a nota. Ontem também, terça-feira, os hospitais municipais da capital tinham 91% de taxa de ocupação de UTI, os hospitais privados 90% e os hospitais estaduais 95%. O secretário negou que tenha faltado oxigênio em unidades de saúde aqui da capital. A capital costumava usar cerca de 55 metros cúbicos de oxigênio por dia e atualmente o gasto é de quase 200 metros cúbicos por dia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o risco de desabastecimento se deve à falta de envio dos remédios por parte do governo federal. Jornal da Rede Alesp. Em sua primeira declaração pública com o ministro da Saúde, empossado em Brasília, o cardiologista Marcelo Queiroga afirmou ontem que chega ao comando da pasta com a missão de trazê-la de volta para sua gestão civil. Disse o ministro, abre aspas, vamos criar a ideia na população de que o Ministério está trabalhando para combater a Covid-19. Vamos trazer o Ministério de volta para a sua gestão civil, fecho aspas. O médico Marcelo Queiroga substitui o general do Exército, Eduardo Pazuello, no comando da pasta e já decidiu fazer pelo menos 2 trocas na equipe do Ministério, na Secretaria Executiva e na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Na gestão Pazuello, ambas eram comandadas por militares, os coronéis do Exército Elcio Franco e Franco Duarte, respectivamente. Jornal da Rede Alesp. 24 de março marca a conscientização do combate à tuberculose. A iniciativa foi criada pela Organização Mundial da Saúde e marca os 100 anos da descoberta do agente causador da enfermidade pelo bacteriologista alemão Robert Koch. A patologia, considerada uma das mais antigas da humanidade, é infecto-contagiosa e causada por uma bactéria. A propagação ocorre por via oral, afeta os pulmões e pode atingir os rins, ossos e levar à infecção generalizada. Alguns fatores de risco são disfunções crônicas e o hábito de fumar. A pneumologista Roberta Fittipaldi, do Hospital Albert Einstein, explica sobre o nível de transmissão. A tuberculose ela pode afetar qualquer pessoa, seja ela saudável ou não, pessoas doentes com câncer, com imunodeficiências tipo HIV, mas indivíduos que não tenham doença nenhuma. E, na verdade, a transmissibilidade da tuberculose ela aumenta quando existem aglomerações. E aí que a gente fala desses bolsões de miséria, bolsões de pobreza, favela, enfim. Ela também comentou sobre ações para reduzir a incidência da doença. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, há um projeto de lei em tramitação que declara de utilidade pública a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. A deputada Marcelia do PT, autora da proposta, reforça a necessidade de políticas públicas para lutar contra esse problema, mesmo durante a pandemia da Covid-19. É uma ONG extremamente importante para o estado de São Paulo, para que a gente possa fazer com que as políticas públicas de saúde para o combate à tuberculose sejam fortalecidos no estado de São Paulo, mesmo
com toda essa pandemia da Covid, com todas as dificuldades, é fundamental que as outras doenças, a exemplo da tuberculose, também sejam de conhecimento das pessoas e também tenham políticas públicas para que nós possamos combater a tuberculose. Alguns dos sintomas são febre, tosse, perda de peso e um dos mais comuns é o suor noturno. A vacina BCG, que deve ser aplicada obrigatoriamente em crianças menores de 1 ano, é a principal forma de prevenção. O diagnóstico precoce, através de diversos exames, favorece também o combate à enfermidade. O tratamento é baseado em antibióticos e pode ser longo, mesmo que o paciente apresente melhora no início. O abandono das medidas terapêuticas faz com que ainda ocorram mortes decorrentes do problema. De acordo com os dados levantados pelo Ministério da Saúde, somente no ano de 2019 foram registrados mais de 18 mil casos de tuberculose aqui no estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. O estado de São Paulo registra há uma semana mais de 3 mil novas internações diárias por Covid-19. Os dados são da plataforma da Secretaria de Estado de Saúde, atualizada diariamente. Segundo a Secretaria, 29.039 pessoas estão internadas nesse momento por Covid-19 no estado de São Paulo, sendo 16.781 em leitos de enfermaria e 12.168 em leitos de UTI. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 92,3%, enquanto da região metropolitana aqui de São Paulo está em 91,7%. É a primeira vez que o estado de São Paulo registra mais de 92% de leitos ocupados. No estado, pelo menos 25 hospitais estaduais registraram 100% dos leitos de UTI ocupados. Desses hospitais, 21 estão justamente na região metropolitana de São Paulo. Com a baixa disponibilidade de leitos crescendo, a demanda por transferência desses pacientes precisam de leitos de UTI. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, a Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde recebe cerca de 1.500 pedidos de transferência de pacientes por dia. Jornal da Rede Alesp. O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, o Michael Ryan, mostrou preocupação quanto à forte pressão sobre o sistema de saúde aqui no país, em meio ao pior momento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo ele, para que o Brasil consiga reverter essa situação, é necessário que o Ministério da Saúde, sob o comando do ministro Marcelo Queiroga, articule o combate à crise com os governos estaduais. Vice-diretora da organização, a Mariângela Simão, concordou com o argumento de Ryan, citando o atual perfil mais homogêneo da crise sanitária no Brasil, com todas as regiões do país registrando alta no número de casos e mortes e, claro, hospitalizações por causa da Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Segundo o levantamento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do estado de São Paulo, 115 municípios estão em situação considerada crítica em relação aos oxigênios em cilindros para atender pacientes com a Covid-19. Entre eles estão as cidades de Francisco Morato, Assis, Guarujá, Taubaté, Paranapanema, Marília, Dracena, Santos, Jandira e Ribeirão Preto. Os dados foram obtidos com as secretarias entre os dias 22 e hoje, 24 de março. Com relação ao levantamento anterior, houve um aumento de 61 municípios com demanda do oxigênio. O estado crítico é considerado aos serviços de saúde que possuem o suprimento para menos de uma semana. Jornal da Rede Alesp. Vamos agora aos destaques do Diário Oficial de hoje. A capa da edição dessa quarta-feira é uma matéria sobre a primeira sessão extraordinária em ambiente virtual de 2021. Os deputados paulistas se reuniram por videochamada para debater o requerimento para tramitação em regime de urgência do projeto de lei 108 de 2021, que autoriza o governo do estado a comprar vacinas contra a Covid-19. O presidente aqui da Casa, deputado Carlão Pinatari, conduziu os trabalhos na tarde de ontem, alterando o comando com o deputado Reinaldo Augusto.
A votação do pedido para a proposta para que ele tramita mais rápido, deve ser concluído hoje. Se aprovado o requerimento de urgência, o projeto seguirá para o Congresso de Comissões. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da Rede Alesp, www.al.sp.gov.br. É só clicar lá na aba Comunicação. Jornal da Rede Alesp. Segundo o levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 45% da população brasileira teve dificuldade para usar serviços públicos digitais fornecidos pelos estados durante a pandemia de Covid-19. O estudo mensurou a satisfação dos cidadãos em relação à experiência com serviços como cadastros de empresas, registros de boletins de ocorrência policial, alteração de endereço, de veículo no Detran e consulta de registro escolar feitos pela internet. O maior grau de satisfação foi verificado na região norte, com avaliação positiva de 62% dos cidadãos. O Sudeste ficou na última posição, com 50% de satisfação. O estado que apresentou o maior desafio aos usuários foi Minas Gerais, com 60% dos entrevistados relatando dificuldades de acesso. Atividade parlamentar, o deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu em seu gabinete autoridades da cidade de Tapiratiba. Durante o encontro, eles apresentaram as demandas, especialmente na área da saúde. O prefeito Ramon Jesus Vieira informou que o município precisa de uma ambulância com a máxima urgência para agilizar o atendimento da população. O parlamentar imediatamente se prontificou a atender essa demanda e indicou ao governo do estado a necessidade desse veículo. O deputado também destacou que sabe que as cidades do interior de São Paulo estão passando por sérias necessidades na área de saúde e que vai cobrar providências para que a cidade de Itapiratiba seja atendida com a máxima brevidade. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com muito mais informação para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.